Regularização. Qual dessas curvas você escolheria para representar a função nestes 7 pontos? As funções verde e azul incorrem zero erro, ou seja, passam por todos os pontos. Entretanto, veremos que o modelo pode ser induzido a preferir a função verde e pode generalizar melhor para novos pontos. Voltamos ao nosso conjunto de treinamento de preços versus áreas de residências, em que x são as áreas e y os preços. Ajustando uma regressão linear aos dados, não geramos um grande modelo, porque temos um alto bias, isto é, underfitting. Agora, ajustando uma função polinomial de ordem 4, a curva passa através de todos os 5 observações, então ela se adapta perfeitamente ao conjunto de treinamento. Porém, esse não é realmente um bom modelo, porque, como já vimos, ele sofre de overfitting e dificilmente novos dados cairão exatamente nessa curva. E essa foi a nossa definição para overfitting, isto é, um modelo de alta variância. Finalmente, ajustando uma função quadrática, o modelo parece bem melhor. A mesma coisa pode acontecer com a regressão logística. Na primeira figura, a separação dos dados é um underfitting e na segunda figura, um overfitting. Já mencionamos que para reduzir o overfitting, uma das maneiras é reduzir o número de atributos, isto é, parâmetros, sendo que às vezes podemos selecionar manualmente quais atributos manter. Por exemplo, se você quer gerar uma regressão linear para prever salários somente baseados em idades das pessoas, seu modelo será certamente simples demais. Aí você inclui sexo e escolaridade e seu modelo certamente vai melhorar. Mas aí você decide adicionar mais variáveis como número de filhos, peso, altura, melhores filmes e etc. Nesse caso, seu modelo continuará bom, mas provavelmente ele vai sofrer de overfitting, isto é, ele não vai generalizar bem para novos dados porque você usou atributos muito específicos. Bem, você pode dizer, então é só uma questão de bom senso e não incluir esses atributos muito específicos. O problema é que nem sempre sabemos quais são esses atributos específicos. Além disso, ao reduzir o número de atributos, perdemos algumas informações. É aí que entra o processo de regularização. Nesse processo, essencialmente mantemos todos os atributos, mas reduzimos a magnitude dos parâmetros θ, alguns até para zero. Esse processo funciona bem quando temos muitos atributos, cada um dos quais contribuindo com uma pequena margem para a previsão. O processo de regularização é simples, mas sutil. A regularização acrescenta uma penalidade nos diferentes parâmetros do modelo para reduzir a sua complexidade. Assim, o modelo será menos propenso a se ajustar ao ruído nos dados de treinamento e melhorará as habilidades de generalização do modelo. Pequenos valores para parâmetros correspondem a uma hipótese mais simples, e uma hipótese mais simples é menos propensa a overfitting. Para escolher os atributos a serem reduzidos, vamos usar nossa cost function que queremos minimizar. Suponha que temos uma hipótese polinomial bem complexa, com 5 parâmetros, θ0, θ1, θ2, θ3 e θ4. A ideia é que queremos eliminar a influência de parâmetros como θ3 e θ4, sem realmente se livrar desses atributos ou mudar a fórmula da nossa hipótese. Podemos modificar a influência de θ3 e θ4 adicionando 2 termos extras no final para inflar esses custos. Agora, ao minimizar a função de custo, teremos que reduzir drasticamente os valores de θ3 e θ4 para perto de zero. Isto, por sua vez, reduzirá consideravelmente os valores de θ3x3 ao cubo e θ4x4 quarta, em nossa hipótese. Para deixar isso bem claro, veja o seguinte. Queremos o j de θ mínimo. Imagine θ3 igual a 20. O algoritmo procura os valores de θ que minimizam j. Então, ao multiplicar θ3 por 1000, o algoritmo vai ter um valor muito alto na expressão de j e se concentrar em reduzi-lo. Como o valor 1000 é constante, o algoritmo vai reduzindo θ3 para 10, 5, meio, 0,01, etc., até tornar o termo 1000 vezes θ3 muito pequeno ou até zero.
Então podemos eliminar os parâmetros θ3 e θ4. Isso significa que para valores menores de parâmetros θ3 e θ4, a hipótese será mais simples, passando de uma expressão de grau 4 para grau 2, e o modelo será menos propenso ao overfitting. Na nossa cost function, o termo de somatória é simplesmente nosso erro MSE no caso de regressão. Agora vamos adicionar um novo termo de regularização à nossa cost function. Lambda é o termo de regularização que controla um trade-off entre nossos dois objetivos, que são representar bem nossos dados e manter poucos parâmetros. Então, se lambda é grande como o valor 1000 de nosso exemplo, a redução do custo será mais influenciada pela regularização do que pelo MSE. Na figura, os pontos verdes são os não vistos pelo modelo e os vermelhos o conjunto de treinamento. Primeiro, uma regressão linear sobre os pontos com lambda igual a zero, isto é, sem regularização. À medida que vamos aumentando a ordem do polinômio que define a regressão, a curva vai sendo mais e mais complexa. Agora aplicamos a regularização lambda igual a 1 e vemos que o modelo não escolhe parâmetros muito grandes que seriam necessários para reduzir o MSE, de modo que a redução do custo será mais influenciada pela regularização do que pelo MSE. Note que mesmo para um polinômio bastante complexo, a regularização faz com que a função ainda se mantenha simples. Assim, o parâmetro de ajuste lambda controla o impacto sobre bias e variância. Ele reduz significativamente a variância do modelo sem aumento substancial de seu bias. Até um ponto, esse aumento no lambda é benéfico porque está reduzindo somente a variância, evitando o overfitting, sem perder nenhuma propriedade importante dos dados. Mas depois de certo valor, o modelo começa a perder propriedades importantes, dando origem a bias. Em resumo, à medida que o valor de lambda aumenta, ele reduz o valor dos coeficientes e assim reduz a variância. Se lambda é muito pequeno, não vai acontecer muita coisa, e se lambda é muito grande, acabamos penalizando todos os parâmetros, de modo que todos os parâmetros acabem sendo próximos ou iguais a zero. Se isso acontecer, é como se nos livrássemos de todos os termos da hipótese, e esse resultado é, então, underfitting, porque só sobra θ0. Assim, vários valores de lambda devem ser tentados. Existem dois principais métodos de regularização: RID ou regularização L2, laço ou regularização L1. RID adiciona o valor do coeficiente ao quadrado como termo de penalização para a cost function, como já vimos. Aqui a parte destacada representa o elemento de regularização L2. Laço adiciona o valor absoluto da magnitude do coeficiente como termo de penalização para a cost function. Aqui, a parte destacada representa o elemento de regularização L1. A principal diferença entre essas técnicas é que laço encolhe o coeficiente dos atributos menos importantes para zero, assim podendo remover alguns atributos completamente, e isto funciona bem para a seleção em caso que temos um grande número de atributos.